Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe e eu venho notado que muitos proprietários estão reclamando demais. Qual o motivo por demorar tanto de se vender o imóvel deles? Eu reparei que no fundo, eles não estão a par do que realmente está acontecendo. É óbvio que a retração econômica está influenciando na agilidade dos negócios imobiliários, mas não é o principal motivo. O principal motivo da, da dificuldade de se vender o imóvel nos dias de hoje é o crédito imobiliário. Na verdade, o crédito imobiliário, por muitos e muitos anos, foi o fator principal das pessoas conseguirem comprar a casa própria. Para vocês terem uma ideia, nos anos de 2005 a 2014, praticamente uns 10 anos, existia um crédito imobiliário no mercado muito acessível, ou seja, pouca burocracia para o banco liberar o crédito para o cliente, pretendente, comprador do imóvel. Eu vou falar aqui algumas características de como eram antes e como é hoje. Nessa fase de 2005 a 2014, o banco liberava o financiamento para clientes que não precisavam ter rendimentos formais, ou seja, rendimentos informais. Clientes que comprovavam a renda apenas com extrato bancário. Não existia a necessidade de declarar imposto de renda sobre sua renda. Ou seja, a pessoa tinha uma boa movimentação bancária, mas era, por exemplo, isento de imposto de renda. Outra característica, o banco, naquela época, liberava até 90% de financiamento sobre imóvel. Eu cansei de vender imóveis com apenas 10% de entrada. Outra característica, naquela época os financiamentos em média a taxa nominal era mais ou menos 8% ao ano mais TR. Era uma taxa bem atrativa. Outra característica, o banco não exigia nenhum tipo de relacionamento atual com o próprio banco. Ou seja, o cliente vinha de um outro banco, tendo, por exemplo, uma renda informal em outro banco, e mesmo assim o banco liberava o financiamento. E naquela época existia muito recurso, ou seja, todo mundo que precisava financiar tinha recurso. Isso era naquela época. De 2014 para os dias de hoje, as coisas mudaram radicalmente. Primeiro, o banco só libera para rendimentos formais, ou seja, o cliente precisa ter uma renda que seja declarada compatível com o seu imposto de renda, olerite ou qualquer tipo de renda que a pessoa tenha, seja compatível com o imposto de renda. O que está no imposto de renda que vai ser considerado a renda efetiva do cliente. Segundo, o banco, em média, libera até 70% do financiamento, ou seja, o cliente precisa ter 30% de entrada. As taxas de juros, em média, da mesma modalidade daquela época, hoje estão em média de 9 a 10% ao ano. Juros nominais mais TR. E não tem tanto recurso para emprestar. Ou seja, pode ser que durante uma tentativa de financiamento, o cliente não consiga concluir o negócio. Inclusive, é natural uma venda ser rescindida por conta de uma recusa do banco em relação ao dinheiro disponível para financiamento. Então, para você ver, o mercado mudou completamente. Aí você pode falar, mas tudo bem, mas as pessoas não compram só financiado, mais ou menos. Naquela época, era comum demais. Em média, vamos colocar assim, mais ou menos 70% das negociações imobiliárias, de 2005 a 2014, tinham um grande envolvimento com o financiamento. Ou a pessoa fazia o negócio com o financiamento, ou, por exemplo, ela pagava à vista. Mas o dinheiro que ela pagou à vista veio de um imóvel que a pessoa vendeu e o imóvel que ela vendeu, a pessoa que comprou com financiamento. Ou seja, era uma cadeia. Então, o mercado imobiliário, graças ao crédito imobiliário, tem muito peso. Então, nos dias de hoje, um cliente está muito mais específico de conseguir, é muito mais difícil. O rendimento formal já não cai consideravelmente os clientes, de informal para formal. 10% de entrada para 30% faz uma grande diferença. E taxa de juros também, com certeza. Às vezes, como não está muito fácil de vender, o aluguel está ficando barato. Então, para compensar comprar, fica difícil com essa taxa de 9 a 10% ao ano.
Então, provavelmente, depois que todos esses episódios, provavelmente vai ser muito difícil de voltar como era antes. Pelo menos no curto, médio prazo. Na verdade, não faz muito sentido voltar com essa crise política, econômica que nosso país está vivendo. Então, na verdade, provavelmente, naquela época foi algo fora da curva. Algo que não tende a voltar. Se voltar, vai demorar muito. Inclusive, os bancos, como qualquer empresa, visam lucros. Eles querem emprestar para quem eles sabem que eles vão receber de volta. Com essa crise toda, aumentou muito a inadimplência. E os bancos, existe inclusive até um regulamento no Banco Central que dificilmente vai voltar a ter 90% de empréstimo. Ou seja, tudo isso agora é daqui para frente. O proprietário vai vender o imóvel nos dias de hoje com as regras de hoje, com as regras daqui para frente. Não tem como mais se basear no passado. Então, o objetivo principal desse conteúdo do vídeo é mostrar para o proprietário do imóvel que quer vender seu imóvel mesmo, duas coisas. Ou revise o preço pedido. Não se baseie o preço pelo mercado do passado. Se baseie pelas realidades de hoje. E segundo, se você realmente quer esperar o preço pedido, que tenha um bom fôlego. Porque antigamente era normal você vender um imóvel em 1, 2, 3 meses. Hoje é normal de 3, 6 meses, 1 ano, às vezes 2, às vezes até 3 anos para você vender um imóvel. Então essa é a grande diferença do que aconteceu antes e que está acontecendo agora. E isso está mobilizando muito o mercado. Um cliente está muito mais específico. É muito mais difícil de se encontrar um cliente com real interesse e real capacidade de compra. Provavelmente isso pode te ajudar aí a definir quais são suas estratégias daqui para frente e eu espero que ajude você a tomar a melhor decisão em relação ao seu imóvel, tá bom? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, escreva aqui embaixo, eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, me dá um like que isso vai me ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado e boa sorte. Até a próxima.